Quem vos fala é o pastor Paulo de Lanhas de São Paulo, Jundiaí. Estamos no nosso canal do YouTube, no nosso momento, reflexão da palavra de Deus. Quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração nesta oportunidade, parafraseando com o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, aonde a palavra de Deus diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Essa palavra mostra que Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos. E é exatamente por essa palavra e outras, mas especificamente essa, que somos contra o aborto. Porque antes do seu pai e da sua mãe deitar-se na cama para ter uma relação sexual, Deus já te conhecia. Quando o espermatozoide, que são milhões de espermatozoides, fecunda o útero da sua mãe, Deus já te conhecia. Deus te formou no ventre da sua mãe. Então não existe essa de semanas e dias, dizendo que ainda é apenas um feto e que pode se abortar, porque não pode. E esta grande mentira do diabo, meu corpo e minhas regras, só vale para essas pessoas que já nasceram. Eu queria ver alguém defender o aborto se ele fosse o feto no ventre da sua mãe. Eu queria ver alguém falar a favor do aborto se ele não tivesse nascido. Então é muito fácil, quando você já nasceu, você querer defender o aborto. Porque você já nasceu. E outra, quem está sendo abortado ali, aquela criança que foi formada por Deus, não tem direito de escolha. Então é mentira do diabo, meu corpo e minhas regras, porque aquele feto lá já é um corpo, mas ele não tem direito de escolha. Então isso muito nos indigna, como cristão, como pastores, como pai. Porque quando a minha esposa ficou grávida das minhas filhas, foi a maior alegria. Quando as minhas filhas nasceram, foi a maior alegria que tivemos. Imagina que eu ou a minha esposa quiséssemos dizer que era meu corpo e minha regra e tivéssemos prevido que as nossas filhas não nascessem. Se nós tivéssemos decidido que iríamos abortar as nossas filhas, como essas pessoas fazem hoje, como fizeram esta semana que a mídia está falando, onde uma criança de 11 anos foi induzida ao aborto, o qual se dizia que era um estupro e agora já se descobriu que não foi um estupro. Ela engravidou porque quis, porque ela tinha um namorado de 13 anos. Engravidou porque com certeza desobedeceu o pai e a mãe. Engravidou porque com certeza não foi cuidada como devia ser cuidado como uma criança. Então os abortistas de plantão, meu corpo e minha regra, não serve, porque vocês nasceram. Se vocês não tivessem nascido, com certeza o mundo seria melhor, porque vocês não estariam defendendo o aborto. Então nós como cristãos, nós como os pais, como aqueles que creem na Bíblia, jamais defenderemos o aborto, jamais defenderemos a morte, jamais defenderemos o assassinato, porque o aborto é um assassinato. O aborto é matar um inocente que não teve direito de escolha. O aborto é prejudicar uma vida, é prevaricar uma vida. O aborto
é não dar direito àquele feto que estava sendo gerado de escolher se ele queria viver ou não. Então por que não esperou nascer e quando nascesse, você pegasse e matasse? Ah, mas pastor Paulo, aí é crime matar uma criança que nasceu. E matar uma criança que está no ventre também não é crime? Não é a mesma coisa? A Bíblia diz que antes que você fosse concebido, Deus, eu te conheci e te chamei. Deus está dizendo que antes do espermatozoide fecundar o útero da sua mãe, Deus já o conheceu. Deus o escolheu. Ninguém tem direito de tirar a vida. Então, os defensores do aborto são pessoas hipócritas. São pessoas que já nasceram e por isso defendem o aborto. Porque se não tivesse nascido, eles não estariam aí defendendo o aborto. Então, é muito fácil defender o aborto quando você já nasceu. Que esta palavra sirva de reflexão. Que essa palavra sirva de alerta. Não podemos apoiar o aborto. Não podemos apoiar a morte. Não podemos apoiar a matança como a mídia e o mundo secular quer dizer que é normal. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras, coisa nenhuma. O nosso corpo foi criado por Deus e as regras têm que ser de Deus. Não as minhas, não os meus conceitos, não os meus achismos, não o que eu acho que está certo ou está errado. Isso é o que a palavra de Deus nos diz e é isso que devemos seguir como homens e mulheres de Deus.